Vamos lá, pessoal. Agora, características. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Vamos usar esse aqui, ó. Vou ver se fica mais bonitinho. Características. Olha que legal. Características. Aí eu vou. Características. Aí eu vou e arrasto. Gente, mas eu tô ficando chique, hein? Tô ficando chique. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. A gente vai evoluindo aqui no processo. Vamos lá. Professor, o senhor tá muito bestinha. Tá muito bobinho. Mas é o jeito, vamos lá. Vou começar a botar aqueles negocinhos, fica melhor pra vocês enxergarem. Fica melhor? Vamos fazer o teste. Nessa aula a gente vai fazer o teste. Vocês me digam. Falar igual os youtubers. Digam nos comentários o que vocês preferiram. Se vocês preferiram ficar digitando ou escrevendo. Vou fazer os dois. Vamos interagir. Vamos interação. Se não chegarmos a 1 milhão de likes e eu ganhar não sei quantos milhões de dólares no YouTube, nada será feito. Como é que essa galera consegue ganhar dinheiro com isso, né, velho? Explica aí. Você viu toda molecada, os molequinhos pequenininhos agora. O que você quer crescer da sua vida? O que você quer ser quando você crescer da sua vida? O que você quer ser? YouTuber. Vai entender isso, velho. É um negócio muito doido. Nego, tem gente, é muito maluco. Meus moleques aqui, eles ficam, em vez de brincar, eles assistem o YouTube pra ver os outros brincar. Meu filho, eu tenho um filho de 5 anos. Ele jogando videogame. Eu tenho um jogo de Sonic. De repente ele parou lá, ficar vendo no YouTube. O que é isso, filho? Sonic, por que você não joga? Não, eu tô vendo o jogo. Vai entender, né? Vai entender. Mas é assim mesmo. Vamos lá, vamos voltar para o nosso ponto. Características. Meninos, quais são as principais características dos contratos administrativos? Primeira característica do contrato administrativo que a gente pode destacar é que o contrato administrativo ele é um contrato comutativo. Aqui não ficou legal. Comutativo. O que é um contrato comutativo? Meninos, contrato comutativo é aquele que gera deveres, responsabilidades prévio entre as partes. Prestações e contraprestações recíprocas equivalentes pré-determinadas. Isso é um contrato comutativo. Ué, professor, mas todo contrato não é assim? Isso não é normal? Não. Quando a gente fala que nós estamos diante de um contrato comutativo como contrato administrativo, isso quer dizer que ele é diferente. Ih, está de roxo, ó. Não tinha reparado não. Não, vamos tirar o roxo. O roxinho foi só para destacar. Agora vamos para a vida normal. Isso quer dizer que ele é diferente de um contrato aleatório. Aleatório. Professor, o que é um contrato aleatório? Aí, invadindo a esfera do direito civil, contrato aleatório é aquele que não tem prestação ou contraprestação pré-estabelecida, fixa, porque depende de uma alea, de um evento, de uma situação que pode desequilibrar. A execução do contrato é indeterminada por algum motivo qualquer. Por exemplo, contrato de safra. Você contrata uma safra, você não sabe exatamente quanto que vai ser, quantas toneladas de grão você vai colher. Mas você já contrata a safra X pelo valor tanto. Você tem uma esperança de que aquele valor vai vir. O famoso Experatime. Tem uns nomes doidos do direito civil, né? Experatime, entender. Mas é brincadeira à parte. Um contrato depende de uma área, de uma situação que você não sabe. Há uma indefinição na execução. Às vezes a pessoa pode contratar e pode ter um lucro maior, pode ter um prejuízo. Você contrata uma área de um garimpo, imaginando o que você vai levantar de dinheiro, você não sabe. Só um contrato aleatório. Com a administração não se contrata assim. Os contratos administrativos eles são comutativos. Ou seja, você contrata entrando sabendo o que você vai contratar, o que você não vai contratar. Qual é a sua regra? Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua contra-responsabilidade? Qual é a sua relação e contra-relação? Prestação e contraprestação pré-definida. Joia? Contratos administrativos têm essa característica. Beleza? Primeira característica dos contratos administrativos são comutativos. Segunda característica dos contratos administrativos é que os contratos administrativos eles são consensuais. É um contrato consensual.
O que é um contrato consensual, galera? Contrato consensual é aquele que, para se perfazer, para se tornar perfeito, ele depende do consenso entre as partes. O contrato ele se aperfeiçoa a partir do momento que haja a manifestação de vontade das partes. As partes manifestam vontade de si, querem contratar, naquele momento o contrato está aperfeiçoado. E você fala, professor, mas não é assim sempre? Todo contrato não é consensual? Não, meninos. Nem todo contrato é consensual. Quando eu falo que o contrato ele é consensual, significa dizer que o aperfeiçoamento dele se dá pela manifestação de vontade. A partir do momento que você participa da licitação, assina o contrato, manifesta a vontade de contratar com a administração, seu contrato está perfeito. Só que nem todo contrato é assim. No direito civil, vocês vão aprender que o contrato consensual é diferente do contrato real. Contrato real? Contrato real é aquele que depende da res, da coisa, da transferência. O contrato só se aperfeiçoa, ele só completa, ele só está perfeito quando há entrega da res. Por exemplo, o contrato de empréstimo. Os contratos de mútuo, de empréstimo, eles não são contratos consensuais. Não é o momento que você assina o contrato, que você manifesta a vontade. Mas no momento que a coisa, o bem lhe é emprestado. Nesse instante que o contrato está aperfeiçoado. Nos contratos administrativos, a perfeição do contrato se dá com a manifestação de vontade das partes. Essa é uma característica dos contratos administrativos. O contrato consensual se opõe ao contrato real. Beleza? Terceira característica dos contratos administrativos é que o contrato administrativo ele é um contrato de adesão. O que isso quer dizer que é um contrato de adesão? Aqui não tem muito o que discutir, né? Acho que todo mundo sabe o que é contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele contrato em que nós temos cláusulas pré-definidas, cláusulas fixas por apenas uma das partes. Apenas uma das partes, no caso específico, a administração pública. Você não discute com a administração as cláusulas. Você não sei, olha, eu fiz essa licitação aí, participei desse processo licitatório para contratar, eu tinha a minuta já do contrato lá no processo licitatório, mas eu não curti muito essa cláusula aí não. Depois que eu entrei, eu vi ela não estava muito legal, quero alterar, isso não existe. Contrato administrativo é contrato de adesão. Adesão prévia. Você sabe o contrato, você quer? É aqui, não quer? Não contrate. Há o domínio do Estado em determinar as cláusulas contratuais. O contrato de adesão é muito comum hoje no universo, principalmente no direito do consumidor. Você vai fazer um empréstimo de carro, você vai fazer empréstimo de dinheiro, né, um financiamento de um carro. Você chega lá no banco, você não discute muita coisa. No máximo, você negocia ali, se Deus quiser, a taxa de juros e oxalá. Mas o contrato é de adesão. Eles te dão aquele calhamaço de contrato de papel, assinando aí, o que você tem? Assino, retifico da oferta, estou doando a minha alma nas próximas gerações, próximas encarnações. Você nem sabe. Você não leu? Mas é desse jeito. Contrato de adesão é desse jeito. Então, terceira característica dos contratos administrativos. Joia? Terceira característica. Quarta característica dos contratos administrativos que nós podemos destacar é que ele é um contrato sinalagmático. Quarta característica, ele é um contrato sinalagmático. 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 Eita, computadorzinho. Ou seja, o que é um contrato sinalagmático, meninos? Ele é um contrato que estabelece prestações e contraprestações recíprocas. Sinalagma. Há uma reciprocidade nas prestações e nas contraprestações. Não se admite aí, a princípio, esse desequilíbrio contratual. O Estado tem a sua prestação e o particular tem a sua prestação, que são recíprocas e equivalentes. Daí a expressão ser sinalagmática. Outra característica que é muito importante nos contratos administrativos. O contrato administrativo ele é um contrato formal. O que quer dizer isso? Significa dizer, meus nobres colegas, que o contrato administrativo segue um regramento de formalismo muito grande.
ele tem uma série de etapas. Uma série de etapas extremamente formais. Ele tem etapas até pré-contratuais. Uma das grandes principais coisas do formalismo do contrato administrativo é a licitação. Não se faz contrato administrativo sem licitar. Tamanho formalismo. Isso é uma regra de formalismo que nós vamos estudar, inclusive. Nós vamos ver melhor quais são essas regras de formalismo dentro do contrato administrativo. Beleza? Então vamos lá. As etapas seguem de forma bem forminha de bolo, bem receitinha de bolo. Vai por aqui, vai por ali, publica edital, tá? Chamou, você tem que aceitar isso aqui. Ele é bem informal. Tem que ser publicado, tem que ser por escrito, tem que estabelecer garantia. É bem formal. Ele é um contrato cheio de formalismo. Joia? Então, essa é uma outra característica importante. E próxima característica extremamente importante dos contratos administrativos é que os contratos administrativos, eles são personalíssimos. O que isso quer dizer, meus nobres colegas do coração? Significa dizer que os contratos administrativos, eles têm a natureza do que a gente chama de intuito personae. Detalhezinho do latim, tá? Como é que escreve isso? Como é que se escreve? Se escreve intuito se escreve personae. Personae. Mas não se fala personae. No latim, esse AE tem som de E. Então é intuito personae. Igual um mosquito. O mosquito não é Aedes aegypti. Não é o mosquito da AIDS do Egito. Pelo amor de Deus. O mosquito é Aedes aegypti. Escreve Aedes, mas pronuncia-se Aedes. Então, toda vez, de agora em diante, pelo amor de Deus, está escrito AE, pronuncia o correto, é intuito personae. Tá bom? O que é o contrato intuito personae? Tá, pessoal? Entendi a frescuragem. Que diabos é o contrato intuito personae? Significa dizer que ele é um contrato que depende, que ele é contratado pelas características de quem é contratado. Ele é um contrato personalíssimo. O contrato intuito personae é aquele que eu contrato por conta das suas características pessoais. O pessoal não entendi. Como assim? Meninos, contrato administrativo depende de quê? Licitação. Quem é que tem que ser contratado? Quem venceu a licitação. Quem é que tem que executar a obra? Prestar o serviço? Fornecer o bem? O licitante, o vencedor. E só ele faz isso. Ah, professor, mas eu não tive licitação. Eu tive uma dispensa. Mas eu justifiquei por que eu contratei aquela pessoa. Se eu justifiquei porque eu contratei aquela pessoa, é aquela pessoa que tem que prestar aquele serviço, tem que fazer aquela obra, tem que fornecer aquele produto. Ele é um contrato personalíssimo. Isso é uma característica essencial dos contratos administrativos. Esse ponto de ser personalíssimo. E aí, meninos, você vai falar, professor, entendi. O contrato é personalíssimo. Mas, professor, eu já ouvi falar aí que rola uma tal de subcontratação. Que tem gente que ganha o contrato licitatório, ganha o contrato e subcontrata. Isso é possível? O senhor acabou de falar que o contrato é personalíssimo. Só quem pode fazer o contrato, quem pode executar o contrato, a obra, o serviço, o fornecimento do produto, do material, é o vencedor. Mas me conte aí, e a subcontratação? Ela é possível? Isso não infere esses princípios, o princípio da licitação? Não infere a característica de ser um contrato personalíssimo? Meninos, aqui uma observação importante. Vamos lá. Sob OBS aqui. OBS. A subcontratação.
Como é que funciona a subcontratação? Ela é possível? Resposta: sim. Subcontratação ela é possível. Fez um boneco personalíssimo? Calma. Calma. Sem pânico. Sem pânico. Não é um conceito absoluto. É possível a subcontratação? Sim, ele é possível. Só que para que eu possa fazer a subcontratação, nós temos algumas regras, alguns detalhes bem específicos. Primeiro ponto, para que haja subcontratação, eu tenho que ter previsão no edital. O edital tem que prever a possibilidade. Previsão no edital e no contrato. Então, quando eu participo do jogo, quando eu vou para as regras, eu já sei, lá do momento em que eu participo da licitação, que em algum ponto vai ser possível subcontratar. Isso não é nenhum absurdo, não. Vamos imaginar que eu tenha vencido uma licitação para a construção de um estádio de futebol. Eu sou uma empreiteira e eu tenho todo o know-how do mundo. Fazer concreto, montar a estrutura. Mas eu não tenho lá, na minha equipe, um know-how muito bom na grama. Qual o problema de subcontratar alguém para fazer um tapete verde? Para fazer aquela graminha maravilhosa, onde o Gabigol vai lá e mete o gol. Afinal de contas, estamos em outro patamar, né? Como já diria o Bruno Henrique. O ruim dessa quarentena é que faz tempo que eu não vejo o gol do Gabigol. Tá complicado, a gente tá precisando. Tem que alegrar a massa, tá o pessoal parado, ninguém faz nada. Precisando ter um golzinho no Gabigol. O Gabigol tá devendo esses dias, ele não tá fazendo gol. Galera que não é Flamengo deve ficar puta comigo. Tem aluno, professor, Gabigol, isso mesmo. Tem os outros que estão assim, mas não é possível, não acredito que é o flamenguista. Claro, ia ser o quê? Vasco? Não, né? Tá sacanagem com a minha cara, né? Já basta a gente tá sofrendo com coronavírus, eu vou sofrer com o Vasco? Não, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Vamos lá, voltando. Então, primeiro, a previsão do edital no contrato. Então, tá lá, eu faço. O contrato permite que eu faça subcontratações. Nesse exemplo, por exemplo, permitindo que eu possa subcontratar a instalação da grama. Então, primeira situação, eu posso fazer essa subcontratação. Segunda regra. Quem for subcontratado, ele tem que se submeter às regras. Tem que se submeter às regras de contratação. Regras de contratação. O que é isso? A pessoa, para contratar, ela não tinha que se habilitar? Ela não tinha que ter uma série de contratação? De habilitação jurídica, habilitação técnica, capacidade econômico-financeira, não podia estar devendo para o fisco, não podia estar devendo para o registro do trabalho. É a mesma coisinha. Mesma coisa. A empresa que for subcontratada, a pessoa que for subcontratada, tem que submeter as mesmas regras que a empresa contratante para a subcontratação. Segundo detalhe. E terceiro, a subcontratação tem que ser parcial. Eu não posso, em hipótese alguma, fazer uma subcontratação total do trabalho. Do meu serviço, do fornecimento do produto, da minha obra. Porque aí sim eu vou estar ferindo de morte aquela parte do contrato ser personalíssimo. Eu não posso simplesmente ir lá, subcontratar tudo. Eu ganhei a licitação, eu vou lá e subcontrato tudo, para que tudo seja feito por outra empresa. Eu sou uma empreiteira, ganho e subcontrato uma outra empreiteira para fazer toda a obra. Isso não é possível. Eu posso subcontratar partes do contrato. A pessoa que vai submeter a essa regra de subcontratação tem que ter os mesmos limites, as mesmas regras se fosse participar da licitação, e essa subcontratação tem que ter previsão no edital e no contrato. Tudo jóia? Meninos, essas são as principais características do contrato administrativo. Tudo jóia? Isso é importante saber. Afinal de contas, isso, além de ser muito cobrado por aí, é um negócio importante, essas características chamam bastante a atenção dos contratos administrativos. Tudo jóia? Vamos lá? Vamos continuar a nossa matéria? Características, ok? Próximo ponto, formalismos do contrato administrativo. Vamos lá.